Quando eu, quando eu penso no patamar de evolução que a humanidade chegou, eu fico surpreso, porque eu sou um cara que viveu durante 6 anos na década de 70, depois mais 10 em cada década seguinte, e eu, que não sou um cara velho, né, eu ainda tenho clareza assim, de quantas evoluções o mundo viveu, do nascimento do meu filho, que vai fazer 18 anos, para cá. Exagero. Quantas a gente está se adaptando, quantas positivas, como por exemplo a medicina. Pô, você lembra disso? Eu me lembro quando uma pessoa de 60 anos era uma pessoa idosa, né? Era normal morrer com 60, 60 e poucos anos, tal. 70 anos, então, era um Matusalém andando pela terra. E hoje isso tornou muito distante. Eu mesmo tenho dois tios avós, o Dilermando e o Hildebrando, irmãos do meu avô. Meu avô morreu com 70 e poucos anos, mas eles, os dois, superaram os 100. Mas superaram bem. Fazem ginástica. Outro dia um deles passou no Fantástico, fazendo ginástica, todo feliz, tal, caminhando, conversando, dançando. Então é maravilhoso. Claro, eles ainda são exceções, mas já há um sinal aí de que o ser humano caminha, né, para essa longevidade. A gente nunca teve acesso a tanto conhecimento, a internet, o Google, as pesquisas, os conteúdos que são absurdos. Se você quiser saber qualquer coisa, você tem à disposição. Você se lembra das enciclopédias? Eu tinha a enciclopédia do estudante. E eu adorava ir folheando, e aí por ordem alfabética, ver as fotos, as explicações. Poxa vida, nem deve existir mais enciclopédia. Hoje a gente tem acesso a todas as bibliotecas, a todos os pensamentos, a todas as ideias, enfim, de todos os tempos, né? Intelectualmente nós chegamos num patamar, pelo menos de possibilidades, radicalmente maior do que qualquer outra era da humanidade. Quando eu era criança, ter acesso a um livro era a biblioteca, era, faz o quê? 20 e poucos anos que isso se tornou para todo mundo. Mas eu não vejo os seres humanos melhorando. A gente está vivendo agora em 2020, por exemplo. Hoje, pô, 2020, no dia 22 de outubro, é o dia que eu gravo esse vídeo. Uma briga por causa de vacina, né? O mundo vive numa pandemia e as pessoas estão brigando. Não quero tomar vacina, dessa nacionalidade, daquela. Quando eu vejo rede social, eu vejo, hoje mesmo uma amiga me mandou uma mensagem, a Paty, locutora, dizendo isso, falou assim, poxa, eu gosto da sua rede social porque eu vejo coisas que me interessam, porque eu vejo nas outras, é só ou gente se valorizando demais, né? Veja, estou fazendo uma academia, cansado, malhando nesta manhã. Pô, tudo bem, né? Mas às vezes eu vejo gente da minha idade fazendo isso. Ah, eu acho meio esquisito, né? Uma vez ou outra, mas pô, só para se vender, se vender, se vender, se vender, ou vender uma ideia, um curso, venda, 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 venda. Ou para brigar, né? E mesmo gente que teoricamente está ali para promover consciência, tal, fica provocando, sabe? Botando memezinho, fazendo comentários que não vão gerar consciência, mas vão gerar briga. Aliás, eu acho que, por exemplo, já que eu toquei no assunto da política, a discussão política hoje se tornou o seguinte: quem pensa em alguma coisa, seja concordando ou discordando, não vai mudar a sua ideia, mas está lá só para atacar ou para defender. E esse é o movimento das redes, de ataque e de defesa, e não de consciência. Porque consciência não gera engajamento. Eu já falei isso aqui. É o ódio, é a irritação, é a briga, não a consciência. Então é ataque e defesa, ataque e defesa, né? Se eu quisesse crescer esse canal demais, um monte de comentários, tal, começar a falar isso. Minha opinião sobre... Aí pegar um personagem histórico, polêmico, da atualidade. Não, veja o que fulano disse, o que ciclano disse. E fica naquela picuinha que não leva a lugar nenhum. Dá às pessoas a sensação de que estão fazendo alguma coisa, quando na realidade eles só estão alimentando um monstro. Sobre isso há vídeos aqui falando. Tanto quem aparentemente está num espectro quanto quem está no outro, e geralmente, ao se posicionarem da mesma maneira, bélica, irracional, provocadora,
não estão acrescentando em matéria de consciência, mas estão alimentando o mesmo monstro que consome os dois. Mas pouco as pessoas percebem, aliás, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão blindadas para entenderem aquilo que não esteja radicalmente ligado àquela bolha onde elas se colocam. Agora, de que adianta toda a evolução tecnológica que a nossa humanidade experimentou até agora, um salto como nunca de conhecimentos, de acessos, tal, se isso não torna um ser humano melhor? Eu tenho sentido cada vez mais que o mundo não precisa de donos da verdade. Ninguém precisa saber se você está certo e eu estou errado ou vice-versa. Existem teorias econômicas, políticas, religiosas, enfim, melhores, piores, e a gente pode conversar sobre elas, e eu posso aqui trazer as minhas opiniões e você pode trazer as suas. Poxa, até que faz sentido, mas eu discordo dessa, e você vai dizer, mas a tua, e a gente vai conversar e talvez os dois se enriqueçam. Quantas ideias já passaram sobre a Terra? Quantos seres importantes, inteligentes já passaram por aqui com ideias absolutamente antagônicas? Até porque tudo que nós sabemos, tudo que nós vemos, tudo que nós defendemos, seja em qual âmbito for, é só um fragmento da verdade. Pessoalmente, eu não acho que nós tenhamos condições ou melhor, de apreender a verdade e de codificá-la. Eu vou te explicar a verdade. Então eu vou aqui trazer uma teoria, uma ideia, um pensamento, e isso vai resumir a verdade. Porque se eu tentar fazer isso, a verdade escapa. Por isso eu gosto de dizer que a verdade é o que transborda, não é o que fica. Não é o que cabe no meu intelecto, na minha inteligência, nas minhas palavras, no meu ego. A verdade é o que supera isso. E por superar e por transbordar, não está disponível para que eu a capture. Se eu tentar capturá-la, ela foge de mim. Eu quero cada vez mais estimular quem me acompanha a desenvolver um outro tipo de inteligência, que é a inteligência dos pacificadores. O mundo não precisa de donos da verdade. O mundo não precisa apontar para um personagem, seja ele qual for, e diga a ele o que disser, ungindo esse personagem da verdade absoluta, dizendo, este é quem sabe. Porque a hora que acontecer isso, né, a verdade sairá fora desse personagem, ou dessa teoria, ou desse ajuntamento, ou dessa religião, como foi ao longo da história. Se você começar a prestar atenção nos movimentos importantes que passaram pela história, deixa eu dar um exemplo do cristianismo mais atual aqui, nosso e polêmico. Eu, sinceramente, eu não tenho muita base para dizer, olha, o cristianismo começou dessa forma. O que a gente tem são os evangelhos, são livros que não se propuseram a ser livros históricos, mas me dá a impressão de que foi um movimento muito pequeno, até de contestação em relação ao status quo judeu da época. O que isso virou depois? Que tipo de degradação foi tendo até a gente olhar para um Malafaia da vida, enfim, e outros, né, como representantes de uma teoria que deixou de ser simples, que deixou de ser uma teoria de união, de consciência, mas passou a ser algo para oprimir os outros, para ser um instrumento político de enriquecimento, enfim. E aí a gente sabe os rumos, né, que, por exemplo, o cristianismo acabou tomando. Isso pode valer para qualquer outra teoria. Só para reforçar. Não importa se você tem mais verdade do que o outro. Se essa for a sua preocupação, convencer o outro, você só vai gerar mais rancor, mais separação, mais dificuldades. Eu estou falando de uma inteligência superior, que não tem nada a ver com a religião, que não tem nada a ver com a tecnologia, que não tem nada a ver com a intelectualidade. É a inteligência dos pacificadores, aqueles que estejam onde estiverem. Transformam o seu espaço, mínimo que seja, num jardim e não num campo de guerra. Seja a sua rede social, seja os lugares onde você frequenta, especialmente seja a sua mente. O mundo não precisa de donos da verdade. O mundo precisa de pacificadores. E aí? Se habilita? Fique bem.